Olá, que a paz seja convosco. Espero que esteja tudo maravilhosamente bem com você. E hoje leremos mais 4 capítulos do Evangelho de Lucas. Você está preparado? Vamos orar. Pai, muitíssimo obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito para as nossas vidas, por este tempo, Senhor, de leitura. Gratidão ao Espírito Santo porque tem ministrado aos nossos corações. Senhor, que nós possamos ouvir e entender aquilo que a Tua palavra nos diz, Pai, e que isso desça ao nosso coração e frutifique, Pai, a 100 por um, em nome do Senhor Jesus. É que eu te peço, guarda o ouvinte que agora estará conosco, abençoa ele e sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Bom, Lucas capítulo 17, então. Então ele disse aos discípulos: é impossível, mas as ofensas virão. Mas ai daquele por quem elas vierem. Melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e que ele fosse lançado ao mar do que ofender um destes pequeninos. Tomai cuidado de vós, se teu irmão peca contra ti, repreende-o e, se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se ele pecar contra ti 7 vezes em um dia, e 7 vezes em um dia retornar a ti dizendo: eu me arrependo, tu lhe perdoarás. E os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. E disse o Senhor: se tiverdes fé como um grão de semente de mostarda, podeis dizer a esta amoreira: seja arrancada pela raiz e plantada no mar, e ela vos obedecerá. Mas qual de vós, tendo um servo lavrando ou apacentando o gado, lhe dirá ao voltar ele do campo: chega-te e assenta-te à mesa? E não lhe dirás antes: prepara-me a ceia e cinge-te e serve-me até que eu tenha comido e bebido, e depois tu comerás e beberás. Ele agradecerá ao seu servo, porque este fez as coisas que lhe foi mandada? Creio que não. Assim também vós, quando tiverdes feito as coisas que vos for mandado, dizei: nós somos servos inúteis, fazemos o que era nosso dever fazer. E aconteceu que, indo ele para Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando ele em uma certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais ficaram parados de longe. E eles levantaram sua voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto eles iam, eles foram purificados. E um deles, quando viu que estava curado, retornou glorificando a Deus em alta voz, e caindo sobre a sua face aos seus pés, dando-lhe graças, e ele era um samaritano. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os purificados, mas onde estão os 9? Não se achou quem retornasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E ele disse-lhe: levanta-te e vai pelo teu caminho, a tua fé te salvou. E sendo interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, ele respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com observação.
nem eles dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. E ele disse aos discípulos, dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E eles vos dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades, nem o sigais, porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro é necessário que ele sofra muitas coisas e que seja rejeitado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Semelhantemente também como aconteceu nos dias de Ló, eles comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no mesmo dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E o que estiver no campo, semelhantemente, não volte para trás. Lembrai-vos da esposa de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que a perder, preservá-la-á. Eu vos digo que naquela noite estarão dois numa cama, um será tirado e o outro será deixado. Duas mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e a outra será deixada. Dois homens estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. E eles respondendo disseram-lhe, onde, Senhor? E ele lhes disse, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Lucas, capítulo 18. E ele falou-lhes uma parábola com este fim, de que os homens devem sempre orar e nunca desfalecer, dizendo, havia em uma cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava os homens. E havia naquela cidade uma viúva, e ela veio a ele dizendo, vingue-me do meu adversário. E por algum tempo ele não quis, mas depois ele disse consigo, ainda que eu não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me incomoda, vou vingá-la para que ela não continue a vir me cansar. E disse o Senhor, ouvi o que o juiz injusto diz, e Deus não vingará aos seus próprios eleitos que clamam a ele dia e noite, já que é longânimo para com eles? Eu vos digo que ele os vingará rapidamente. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E ele falou esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, que eles eram justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, assim orava consigo mesmo. Ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, extorsionários, injustos e adúlteros, nem como este publicano. Eu jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto eu possuo.
E o publicano, estando em pé de longe, não queria levantar os seus olhos ao céu, mas batia sobre o seu peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Eu vos digo que este homem desceu justificado para sua casa, em vez do outro. Porque todo o que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. E eles traziam-lhe também os bebês, para que ele os tocasse. Mas os seus discípulos, vendo isso, os repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para si, disse: Deixai vir a minhas criancinhas e não as proibais, porque das tais é o reino de Deus. Verdadeiramente eu vos digo, qualquer que não receber o reino de Deus como uma criancinha, de forma alguma entrará nele. E um certo governante perguntou-lhe, dizendo: Bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não cometerás adultério, não assassinarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E ele disse: Tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude. Ora, Jesus, ouvindo estas coisas, lhe disse: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens e distribua entre os pobres, e tu terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E ao ouvir esta palavra, ele ficou muito triste, porque ele era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil um camelo passar por um olho de agulha do que entrar um homem rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram: Então quem poderá ser salvo? E ele disse: As coisas que são impossíveis com homens são possíveis com Deus. Então disse Pedro: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse: Verdadeiramente eu vos digo, não há homem que, tendo deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou esposa, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba, neste tempo presente, muito mais, e no mundo vindouro, a vida eterna. Então ele, tomando consigo os 12, disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e todas as coisas escritas pelos profetas a respeito do Filho do Homem serão cumpridas, porque ele será entregue aos gentios e será escarnecido, humilhado e cuspido, e eles o açoitarão e o matarão, e ao terceiro dia ele será ressuscitado. E eles não entendiam nenhuma dessas coisas, e esta palavra lhes era encoberta, e eles não entenderam as coisas que foram faladas. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um certo homem cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, ele perguntou o que isto significava. E disseram-lhe que Jesus de Nazaré estava passando. E ele gritou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam à frente repreendiam-no para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, ordenou que lhe o trouxessem. E ele, chegando perto, perguntou-lhe, dizendo: O que queres que eu te faça? E ele disse:
Senhor, que eu possa receber a minha visão. E Jesus lhe disse: recebe a visão, a tua fé te salvou. E ele imediatamente recuperou a sua visão e o foi seguindo, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Lucas, capítulo 19. E Jesus entrou e passou por Jericó. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe entre os publicanos, e ele era rico. E ele procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. E ele, correndo adiante, subiu em uma árvore de sicômoro para vê-lo, porque ele estava por passar naquele caminho. E Jesus, ao chegar naquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu devo pousar em tua casa. E apressando-se, ele desceu e recebeu com júbilo. E vendo isto, todos murmuravam, dizendo: ele foi ser hóspede de um homem que é pecador. E Zaqueu, ficando em pé, disse ao Senhor: Senhor, eis que a metade dos meus bens eu dou aos pobres, e se alguma coisa eu tenho tomado de algum homem por falsa acusação, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. E ouvindo eles essas coisas, ele prosseguiu e falou uma parábola, porque ele estava perto de Jerusalém e porque eles pensavam que o reino de Deus havia de aparecer imediatamente. Portanto, ele disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante para receber um reino e retornar. E ele, chamando os seus 10 servos, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Mas os seus cidadãos odiavam-no e enviaram um mensageiro após ele, dizendo: não queremos que este homem reine sobre nós. E aconteceu que ele, retornando depois de ter recebido o reino, ordenou que fossem chamados servos a quem ele entregara o dinheiro, para que ele pudesse saber quanto cada homem ganhara negociando. Então veio o primeiro dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele disse-lhe: muito bem, servo bom, porque tu foste fiel sobre o pouco, tu terás autoridade sobre 10 cidades. E veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E ele disse da mesma forma a este: sê tu também sobre 5 cidades. E veio o outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina que guardei em um lenço, porque eu tive medo de ti, porque és homem severo, tiras o que não puseste e colhes o que não semeaste. E ele disse-lhe: pela tua própria boca eu te julgarei, servo mau. Sabias que eu sou um homem severo, que eu tomo o que não pus e colho o que não semeei? Por que então tu não pusestes o meu dinheiro no banco? Pois na minha vinda eu poderia ter exigido o meu com a usura. E disse aos que estavam com ele: tomai dele a mina e dai-a ao que tem 10 minas. E eles disseram-lhe: Senhor, ele tem 10 minas. Por isso eu vos digo que todo aquele que tiver lhe será dado,
mas a que não tiver, até o que ele tem lhe será tomado. Mas estes meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. E, tendo dito isso, ele prosseguiu adiante, subindo para Jerusalém. E aconteceu que, chegando ele perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado Monte das Oliveiras, ele enviou 2 dos seus discípulos, dizendo: Ide àquela que está defronte de vós, e aí, ao entrardes, achareis amarrado um jumentinho em quem nenhum homem jamais montou. Soltai-o e trazei-o. E se algum homem vos perguntar, por que o soltais? Assim lhes direi, porque o Senhor precisa dele. E indo os que haviam sido enviados, acharam como ele lhes havia dito. E soltando o jumentinho, seus donos lhes disseram: Por que soltais o jumentinho? E eles disseram: O Senhor precisa dele. E trouxeram-no a Jesus, e lançando suas vestimentas no jumentinho, eles puseram Jesus em cima. E enquanto ele ia, eles estendiam no caminho as suas vestes. E quando ele já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começaram a dar louvores a Deus em alta voz por todas as poderosas obras que eles tinham visto, dizendo: Abençoado seja o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E alguns dos fariseus, do meio da multidão, disseram-lhe: Mestre, repreende os teus discípulos. E ele, respondendo, disse-lhes: Digo-vos que se estes se calarem, as pedras imediatamente clamarão. E quando ele ia chegando, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo: Se tu conhecesses ao menos neste teu dia as coisas que pertencem à tua paz, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos lançarão uma trincheira sobre ti e te sitiarão e te manterão em cada lado e te derrubarão no chão, a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem, e eles não deixarão em ti uma pedra sobre outra, pois tu não conheceste o tempo da tua visitação. E ele, entrando no templo, começou a expulsar todos os que ali vendiam e compravam, dizendo-lhes: Está escrito: Minha casa é a casa de oração, mas vós a fizestes covil de ladrões. E ele ensinava diariamente no templo, mas os principais sacerdotes e os escribas e os principais do povo procuravam destruí-lo e não encontravam como fazê-lo, porque todo o povo ficava muito atento ao ouvi-lo. Lucas, capítulo 20. E aconteceu que em um daqueles dias, enquanto ele ensinava o povo no templo e pregava o evangelho, os principais sacerdotes e os escribas vieram a ele com os anciãos e falaram-lhe dizendo: Dize-nos com que autoridade fazes tu essas coisas, ou quem é que te deu tal autoridade? E respondendo ele, disse-lhes: Eu também vos perguntarei uma coisa, respondam-me. O batismo de João era do céu ou dos homens? E eles arrazoavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá:
por que então não crestes? Mas se nós dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque eles estão convencidos de que João era um profeta. E eles responderam que não podiam dizer de onde era. E Jesus lhes disse: tampouco eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. Então ele começou a falar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha e arrendou-a a uns lavradores e foi para uma terra distante por muito tempo. E no devido tempo enviou um servo aos lavradores para que lhe dessem dos frutos da vinha. Mas os lavradores, espancando-o, mandaram-no embora vazio. E novamente ele enviou outro servo, e eles também o espancaram e o insultaram e o mandaram embora vazio. E ele enviou novamente um terceiro, e eles também feriram a este e o expulsaram. Então disse o senhor da vinha: o que eu farei? Enviarei o meu filho amado, talvez vendo-o o respeitem. Mas vendo os lavradores, eles arrazoaram entre si, dizendo: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, para que a herança seja nossa. Assim eles lançaram-no fora da vinha e o mataram. O que lhes fará, pois, o senhor da vinha? Ele virá e destruirá esses lavradores e dará a vinha a outros. E ouvindo eles isso, disseram: Deus o proíba. E eles, observando-os, disse: então, o que é isso que está escrito? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa se tornou a cabeça de esquina. Qualquer que cair sobre aquela pedra será despedaçado, mas aquele em que ela cair, ela triturará ao pó. E os principais sacerdotes e os escribas procuraram lançar mão dele naquela mesma hora, mas eles temiam o povo, pois perceberam que ele tinha falado a parábola contra eles. E eles, vigiando, enviaram espiões, os quais se fingiam de homens justos para o apanharem alguma palavra e o entregarem ao poder e à autoridade do governador. E eles perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, nós sabemos que tu falas e ensinas retamente, e que não fazes acepção de pessoas, mas ensinas o caminho de Deus verdadeiramente. É lícito dar tributo a César ou não? Mas ele, percebendo a sua astúcia, disse-lhes: por que vós me tentais? Mostrai-me uma moeda. De quem é a imagem e a inscrição? E eles, respondendo, disseram: de César. E ele lhes disse: dai, pois, a César as coisas que são de César, e a Deus as coisas que são de Deus. E eles não puderam tomá-lo em suas palavras diante do povo, e eles, maravilhados da sua resposta, calaram-se. Então chegaram-se a ele alguns dos saduceus, que negam haver ressurreição, e eles perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos escreveu que, se morresse o irmão de um homem, tendo esposa, e ele não deixasse filhos, seu irmão tomasse a esposa dele e levantasse descendência a seu irmão. Houve, pois, 7 irmãos, e o primeiro tomou uma mulher e morreu sem filhos, e o segundo a tomou como esposa e morreu sem filhos, e o terceiro a tomou, e semelhantemente também os 7, e eles não tiveram filhos e morreram. E depois de todos,
a mulher também morreu. Portanto, na ressurreição, de qual deles será a mulher? Pois os 7 a tiveram por esposa. E Jesus respondendo disse-lhes: Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que são considerados dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos não se casam nem se dão em casamento. Nem podeis mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Agora que os mortos hão de ressuscitar, até Moisés o mostrou no arbusto, quando ele chamou ao Senhor Deus de Abraão e Deus de Isaque e Deus de Jacó, porque ele não é Deus de mortos, mas de vivos, porque todos vivem para ele. Então alguns dos escribas disseram, respondendo-lhe: Mestre, tu dissestes bem. E depois disso, eles não ousaram perguntar-lhe questão alguma. E ele lhes disse: Como eles dizem que Cristo é filho de Davi? E o próprio Davi disse no livro dos Salmos: O Senhor disse ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos teu escabelo. Portanto, se Davi mesmo lhe chama Senhor, como ele é seu filho? Então, ouvindo todo o povo, ele disse aos seus discípulos: Cuidado com os escribas, que querem andar com vestes compridas e amam saudações nos mercados e os principais assentos nas sinagogas e os principais lugares nos banquetes, que devoram as casas das viúvas e, por aparência, fazem longas orações. Estes receberão maior condenação. Amém, amém, amém. Chegamos ao capítulo 20 de Lucas. Muito feliz e eu espero que você esteja comigo no próximo vídeo, ok? Deus abençoe grandemente a sua vida. Até o próximo vídeo. Amém e amém.